O beijo surpreendente salvou o CEO com cegueira temporária após ir para o hospital errado. O silêncio pesado no hospital era interrompido apenas pelo som distante de máquinas bipando, misturado ao murmúrio tenso de enfermeiras que corriam pelo corredor. Yara, com o coração acelerado, segurava a mão de Henrique, que estava em um leito em um estado de desorientação. Ele sempre foi o carismático herdeiro da família Valente. Mas aquela manhã tinha sido um pesadelo absoluto. Um desmaio inesperado em um evento de gala, a confusão com o hospital e o caos parecia se agravar a cada momento. E agora ele não conseguia enxergar. Henrique, estou aqui! Yara disse, olhando nos olhos dele, mesmo sabendo que ele não os reconhecia. O olhar perdido dele a machucava, uma dor que subia pelo peito até quase sufocá-la. Prosseguindo o protocolo, havia sido levado ao hospital errado. E a incerteza passou a ser a única certeza que ela tinha. A escuridão temporária de Henrique provocou um misto de... Ele murmurou, e em um gesto impensado, impulsionado pela fraqueza que sentia, inclinaram-se um para o outro. O beijo foi suave, mas carregado de uma urgência que transbordava emoção. Um ato de desespero que selou um pacto silencioso entre eles. Prometa que ficará comigo. Ela sorriu, mesmo com um aperto no coração. Eu prometo. Mas a dúvida ardia dentro dela. Até que ponto ele poderia confiar nela com sua família a desmoronar ao seu redor? Beatriz, a irmã de Henrique, era uma estrategista astuta, manipuladora. Yara já conseguia perceber os planos traiçoeiros que conduziam nas sombras. E Arthur, o tio de Henrique, cínico e calculista, sempre pronto para ter mais controle sobre o legado dos Valente, estava sempre por perto. Após o acidente, Yara sentiu uma brisa fria, na verdade de sua nova vida. Aquela casa, que parecia um castelo de sonhos na noite de seu casamento, agora se transformava em uma armadilha. Ela caminhava em um campo de minadas invisíveis, onde cada gesto põe a adversidade em seu cruel jogo havia se tornado uma bênção disfarçada. Yara precisava se fortificar. Com o passar dos dias, Yara notou que as conversas indevidas sobre Henrique aumentavam. Murmúrios escondidos sussurravam que Beatriz estava prestes a fazer um movimento arriscado, que poderia desestabilizar tudo o que ela e Henrique haviam construído juntos. Era uma contagem regressiva, e cada segundo se tornava um desafio. Dentro do ambiente opressivo, Yara percebia que o amor por Henrique sofria com cada segredo que brotava. Era real, é claro, mas a dolorosa luta para ser aceita naquele mundo repleto de intrigas a deixava exausta. Ela olhava para Henrique, ainda preso em sua fragilidade temporária, e se perguntava se sua confiança era genuína ou apenas uma cortina de fumaça atrás da qual se escondiam mais armadilhas. O que viria a seguir? Poderiam eles enfrentar o que se aproximava? Ou seriam tragados por uma tempestade de traições e segredos? A linha entre o amor e a Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os dias se passaram e a tensão no hospital era palpável. Yara poderia sentir isso no ar, pesado e sufocante. O amor por Henrique crescia a cada instante, mas a sombra das intrigas familiares a tudo consumia. Enquanto ele lutava contra a cegueira temporária, Yara se via presa em um jogo de xadrez, com cada movimento determinado por seus adversários. Beatriz, sua cunhada, não escondia a ambição em seus olhos, e Arthur a observava como um abutre à espreita.
Foi em uma tarde nublada, durante uma visita de rotina, que tudo mudou. O monitor bipava ritmicamente, quase como um respaldo do coração dela, que pulsava ansiosamente. Então, o silêncio foi quebrado pela porta se abrindo abruptamente. A doutora Clara entrou, sua expressão impassível imediatamente deixando Yara em alerta. Precisamos conversar, ela disse, e o tom grave a fez engolir em seco. Um frio na barriga tomou conta. Sobre o quê? Yara questionou, puxando a mão de Henrique, que parecia alheio a tudo. A situação de Henrique não é apenas uma questão de cegueira temporária. Existe algo mais sério dentro dele. As palavras foram como um golpe. O coração de Yara parou por uma fração de segundo. Precisamos realizar mais exames, mas suspeitamos de uma condição médica que pode ser grave. As cores sumiram do rosto dela, e a certeza de que o mundo desmoronava ao seu redor começou a se concretizar. Beatriz e Arthur, com certeza, não iriam deixar barato. Henrique estava em apuros, e a maré de traições começava a se erguer. Conduta médica? Yara repetiu, tentando entender. Do que você está falando, doutora? É necessário que Henrique faça uma cirurgia imediata. O que está em jogo não é apenas a visão. O quadro geral é complexo. E é crucial que ele não fique exposto muito mais tempo a manipulações externas, explicou a médica, enquanto olhava para Henrique com preocupação. Nesse momento, a porta se abriu novamente. Um homem altivo entrou, de terno impecável, e Yara reconheceu seu pai. Você não deveria estar aqui, Ricardo, sussurrou, pálida. Ele sempre fora uma figura de autoritarismo, e sua presença só aumentou a sensação de que uma tempestade se aproximava. Ele se dirigiu à médica. Eu não permitirei que nada aconteça ao meu filho. Você entende? O clima na sala mudou. Yara olhou para o pai, a boca seca. O que você está fazendo aqui? Eu estou garantindo que Henrique seja protegido. Esse hospital não é seguro. E você não tem ideia do que está em jogo aqui, respondeu ele, o olhar afiado como uma faca. Yara piscou, tentando processar a invasão súbita de seu pai. Então, Henrique, que estava em um estado de confusão desde o acidente, finalmente olhou para ela. Mas não era um olhar perdido. Era um olhar intenso, quase desesperado. Yara, o que está acontecendo? Eu confio em você. Você precisa me dizer a verdade. Henrique. O nó na garganta dela dificultava as palavras. Mas antes que pudesse explicar, o celular de Yara vibrou freneticamente em seu bolso. Era Beatriz, com uma mensagem que fez seu sangue gelar. Eu sei o que você está fazendo. Se continuar, usarão essa cirurgia contra você. Aquilo era um aviso, uma ameaça. Yara olhou para Henrique, o caos em seus olhos. A vida deles estava prestes a mudar para sempre, e no meio de tudo aquilo, uma verdade amarga estava prestes a ser revelada. O que realmente acontecia era muito mais do que apenas um acidente. E nessa montanha russa de emoções, o amor e a desconfiança estavam em um embate silencioso, prontos para explodir a qualquer momento. O que mais estavam escondendo? As sombras daquela família ameaçavam engoli-los, e Yara sabia que o verdadeiro jogo havia começado. Yara estava paralisada, o celular ainda vibrando como se quisesse avisá-la de um disfarce sombrio. Yara, o que está acontecendo? Henrique repetiu, sua voz carregada de ansiedade. Ela queria dizer tudo, mas as palavras estavam cravadas na garganta, como espinhos. De repente, um barulho ensurdecedor cortou a sala. Um grito. A enfermeira que estava do lado de fora da porta entrou às pressas, seu rosto pálido como de um fantasma. Precisamos de ajuda. É emergencial. Gritos e correria preencheram o ambiente. Yara viu a expressão de Henrique mudar para um misto de confusão e medo. Ele não podia ver, mas podia sentir a intensidade do caos. Então, ela ouviu a palavra que a fez perder o rumo. Colapso.
O ar ficou pesado, e nela surgiu um terror agudo. O sangue dela gelou. Henrique! Ela gritou, mas a atenção dele estava fixada na enfermeira, que parecia cada vez mais aflita. Yara levantou-se, tentando se aproximar de Henrique, mas a enfermeira se interpôs. Eu preciso que você saia agora. A urgência na voz dela era inegável. Yara hesitou. Aquele era o seu lugar. Precisava estar ao lado de Henrique. Mas a pressão no ar aumentava. Sem mais escolhas, Yara recuou, sentindo seu coração acelerar. Enquanto o grupo de médicos e enfermeiros lutava para estabilizar Henrique, Yara se afastou para o corredor, seu cérebro em turbilhão. Beatriz estava tramando algo, e agora isso parecia uma questão de vida ou morte. Cada segundo contava. As informações que tinha em mãos eram perigosas. Ela precisava de um plano. No calor da confusão, sua mente disparou. O que Beatriz sabia? O que Arthur realmente desejava? A mensagem de Beatriz ainda ecoava em seus ouvidos. Se continuar, usarão essa cirurgia contra você. O que isso significava? O que estava oculto sob a superfície dessa família rica e poderosa? Em meio à desordem, seus pensamentos foram interrompidos por um movimento súbito. Ela se virou para ver Henrique sendo levado a toda velocidade, uma maca e um monte de aparelhos ao seu redor. Yara! A voz dele ecoava, mas estava cada vez mais distante. Ela não podia permitir que o levassem sem que ela soubesse a verdade. Henrique! Ela gritou, corredores escorregadios passando rapidamente diante de seus olhos. Então toda a estrutura do hospital pareceu tremer. Uma sirene forte ressoou pelo ambiente. As luzes da sala de emergência começaram a piscar. Uma confirmação de que algo terrível estava acontecendo. Um apagão, desespero tomou conta dela. Quando o caos começou a acalmar ligeiramente, um homem entrava pela porta. Alto de terno escuro e com um olhar que exalava autoridade ao mesmo tempo que provocava aversão. Quem é você? Perguntou um dos médicos, a voz tensa. Ele não respondeu. Seu olhar durou apenas um segundo, mas Yara sentiu um frio na espinha. Então o homem virou-se para o grupo e apresentou-se com um tom de voz posicionado. Sou advogado da família Valente. O que está acontecendo aqui? Henrique não pode ser tratado sem minha autorização. O queixo de Yara caiu. O quê? Ela não podia acreditar. Exatamente quando achava que tudo estava claro, as cartas estavam sendo embaralhadas novamente. Você não pode estar sério. O médico gritou. A tensão era palpável. E nesse momento, Yara sentiu uma verdade devastadora. Aquele homem tinha algo a ver com a traição de Beatriz, com segredos que ela nunca ousara desvendar. Tudo parecia se misturar. A urgência, o desespero, a revelação. E enquanto a adrenalina explodia dentro dela, uma palavra atravessou seus pensamentos. Conspiração. Henrique não estava só lutando contra um colapso. Ele era o alvo. As portas nesse jogo estavam se fechando. O que mais a família Valente escondia? O que aquele homem realmente queria? Uma realidade obscura estava se formando, e o que era amor agora parecia uma armadilha mortal. Yara sabia que a batalha apenas começava, e o choque que envolvia aquele segredo só a deixava mais determinada. Ela precisava desenredar tudo antes que fosse tarde demais. A tensão na sala estava insuportável. Yara sentia sua respiração acelerada enquanto observava o advogado da família Valente. Um estranho autoritário que acabara de invadir aquele espaço de desespero. O clima carregado de ansiedade parecia estar prestes a explodir. O que você quer? De Henrique. Ela sussurrou, desafiando o homem sem saber o que mais poderia fazer. Estou aqui apenas para assegurar que os interesses da família sejam protegidos.
ele disse com um desdém controlado. Mas suas palavras não faziam sentido. O que o legado de Henrique tinha a ver com sua saúde? Yara sentiu o mundo ao seu redor se fechar. Cada segundo contava. A urgência da situação aumentava. Diante do olhar severo do advogado, um movimento no canto da sala chamou sua atenção. Era um médico que chegava com um semblante grave, acompanhado por uma equipe de enfermeiros. Se não começarmos a cirurgia imediatamente, poderemos perder Henrique, ele anunciou. E esse arremesso de iminência fez o coração de Yara parar. A mão dela apertou a do namorado com força. Você precisa ficar, Yara, Henrique murmurou em meio à confusão. Seus olhos fixados no vazio. Por um momento, a identidade de Yara se dissipou em suas ansiedades. Todo o resto era um borrão enquanto ela tentava se concentrar. A cirurgia é a única opção? Ela perguntou, insegura. O que ela descobriria se Henrique não sobrevivesse? O advogado apenas observava, impassível, como um predador em um espetáculo. Mas então, uma sirene ensurdecedora cortou o ar, e todos os olhares se voltaram para a porta. Um alvoroço emergiu. Yara sentiu o chão tremer sob seus pés quando percebeu que a situação se tornava mais caótica. Uma maciça multidão de paramédicos entrou na sala, carregando um estandarte de equipamentos que pareciam sair de uma cena de filme, alertando a todos para o perigo. Um acidente aconteceu na área, anunciaram. Precisamos de todo o espaço. O caos se espalhou numa velocidade estonteante. Um dos enfermeiros gritou. O paciente com maior necessidade precisa ser atendido. Aquela frase ecoou como um eco aterrador. Com uma rapidez quase desesperadora, o grupo se apressou ao lado de Henrique, enquanto Yara mal conseguia processar o que estava acontecendo. E então, o céu desabou sobre ela. Ela ouviu o advogado murmurando algo ao médico. Uma palavra que fez seu sangue gelar. Imunidade. O que ele queria dizer com aquilo? Uma lufada de ar frio alcançou sua espinha. Enquanto todos se moviam, Yara percebeu que o advogado não estava apenas interessado na saúde de Henrique, mas em algo muito mais profundo. Ele então se virou para Yara, um brilho malicioso nos olhos. A cirurgião precisa de autorização. Se você não intervir, a verdade sobre o estado de Henrique jamais será revelada. Ele sorriu, e esse sorriso roubou sua força. Uma mão invisível fechava-se em torno do seu pescoço. Autorização? Yara repetiu, perplexa. Como assim? Seria a vida do homem que ela amava uma moeda de troca neste jogo sujo? E ali, naquele instante de desespero, ela sentiu que o chão estava sendo removido sob seus pés. O que mais a família Valente estava escondendo? O que Henrique realmente era para eles? No meio desse neon de tensões, a porta se abriu novamente. Uma figura familiar atravessou a multidão. Pai? Yara soluçou, o horror se apoderando dela. Ele também estava lá. E o olhar que lançou ao advogado era de algo mais que apenas interesse. Era algo que era pessoal. Não se preocupe com isso, Yara, disse Ricardo, sorrindo. Mas a forma como olhava para Henrique era fria. Então, algo dentro dela se contraía, como se uma camada de vidro quebrando, revelando um padrão de traições, não apenas entre a família Valente e Henrique, mas dentro de sua própria família. Você não pode estar fazendo isso, Yara gritou a ele enquanto a temperatura da sala subia. Henrique é meu, ele precisa de mim. Mas a gralha de Ricardo deixou claro que não havia mais espaço para escolhas. Eles estavam todos presos em uma teia de mentiras. E antes que Yara pudesse fazer qualquer movimento, ela viu o homem do terno escuro se aproximar de Ricardo. Você sabe o que está em jogo aqui. Henrique precisa ser cuidado, não usado, explicou. Mas suas palavras caíram num vácuo de apatia. Yara sentiu que estava em um labirinto de ilusões e traições. O que realmente estava acontecendo?
Ela estava tão cega com o amor que mal conseguia ver a verdade se desenrolando diante dela. Uma pequena luz de esperança piscou em seu coração. Talvez essa situação fosse exatamente o que ela precisava para descobrir quem realmente era cada um deles. Mas nesse momento, o caminho a seguir parecia nebuloso. Se Henrique não se recuperasse, tudo estaria perdido. E Yara tinha apenas uma certeza quando olhou para longe. O verdadeiro jogo estava prestes a começar. A tensão na sala estava insuportável. Yara sentia sua respiração acelerada, enquanto observava o advogado da família Valente, um estranho autoritário que acabara de invadir aquele espaço de desespero. O clima carregado de ansiedade parecia estar prestes a explodir. "O que você quer de Henrique?" ela sussurrou, desafiando o homem sem saber o que mais poderia fazer. "Estou aqui apenas para assegurar que os interesses da família sejam protegidos", ele disse com um desdém controlado. Mas suas palavras não faziam sentido. O que o legado de Henrique tinha a ver com sua saúde? Yara sentia o mundo ao seu redor se fechar. Cada segundo contava. A urgência da situação aumentava. Diante do olhar severo do advogado, um movimento no canto da sala chamou sua atenção. Era um médico, que chegava com um semblante grave, acompanhado por uma equipe de enfermeiros. "Se não começarmos a cirurgia imediatamente, poderemos perder Henrique", ele anunciou. E esse arremesso de iminência fez o coração de Yara parar. A mão dela apertou a do namorado com força. "Você precisa ficar, Yara", Henrique murmurou em meio à confusão, seus olhos fixados no vazio. Por um momento, a identidade de Yara se dissipou em suas ansiedades. Todo o resto era um borrão, enquanto ela tentava se concentrar. "A cirurgia é a única opção?" ela perguntou, insegura. O que ela descobriria se Henrique não sobrevivesse? O advogado apenas observava, impassível, como um predador em um espetáculo. Mas então, uma sirene ensurdecedora cortou o ar, e todos os olhares se voltaram para a porta. Um alvoroço emergiu. Yara sentiu o chão tremer sob seus pés, quando percebeu que a situação se tornava mais caótica. Uma maciça multidão de paramédicos entrou na sala, carregando um estandarte de equipamentos que pareciam sair de uma cena de filme, alertando a todos para o perigo. "Um acidente aconteceu na área", anunciaram. "Precisamos de todo o espaço." O caos se espalhou numa velocidade estonteante. Um dos enfermeiros gritou: "O paciente com maior necessidade precisa ser atendido." Aquela frase ecoou como um eco aterrador. Com uma rapidez quase desesperadora, o grupo se apressou ao lado de Henrique, enquanto Yara mal conseguia processar o que estava acontecendo. E então o céu desabou sobre ela. Ela ouviu o advogado murmurando algo ao médico, uma palavra que fez seu sangue gelar. Imunidade. O que ele queria dizer com aquilo? Uma lufada de ar frio alcançou sua espinha. Enquanto todos se moviam, Yara percebeu que o advogado não estava apenas interessado na saúde de Henrique, mas em algo muito mais profundo. Ele então se virou para Yara, um brilho malicioso nos olhos. "A cirurgia precisa de autorização. Se você não intervir, a verdade sobre o estado de Henrique jamais será revelada." Ele sorriu, e esse sorriso roubou sua força. Uma mão invisível fechava-se em torno do seu pescoço. "Autorização?" Yara repetiu, perplexa. Como assim? Seria a vida do homem que ela amava uma moeda de troca neste jogo sujo? E ali, naquele instante de desespero, ela sentiu que o chão estava sendo removido sob seus pés. O que mais a família Valente estava escondendo? O que Henrique realmente era para eles? No meio desse neon de tensões, a porta se abriu novamente. Uma figura familiar atravessou a multidão. "Pai", Yara soluçou, o horror se apoderando dela. Ele também estava lá,
E o olhar que lançou ao advogado era de algo mais que apenas interesse. Era algo que era pessoal. Não se preocupe com isso, Yara, disse Ricardo, sorrindo. Mas a forma como olhava para Henrique era fria. Então algo dentro dela se contraía, como se uma camada de vidro quebrando, revelando um padrão de traições, não apenas entre a família Valente e Henrique, mas dentro de sua própria família. Você não pode estar fazendo isso, Yara gritou a ele enquanto a temperatura da sala subia. Henrique é meu, ele precisa de mim. Mas a gralha de Ricardo deixou claro que não havia mais espaço para escolhas. Eles estavam todos presos em uma teia de mentiras. E antes que Yara pudesse fazer qualquer movimento, seus olhos se arregalaram ao ver o advogado colocando uma mão firme sobre o ombro de Ricardo. Você sabe o que precisa ser feito? Ele disse em um tom que enviou calafrios pela coluna de Yara. O que significava aquilo? O advogado puxou um pequeno envelope do bolso interno do terno. Aqui estão as provas, ele murmurou, segurando-o em direção a Ricardo. Agora é sua chance. Você me prometeu que isso ficaria em silêncio? Ricardo rosnou, a máscara de controle se despedaçando. Yara ficou atônita. O que estava acontecendo? Provas do quê? Havia um pacto secreto envolvendo sua família? Aquelas palavras ecoavam em sua mente. Seus olhos se arregalaram, enquanto cada peça começava a se encaixar. Mas o quadro só parecia mais sombrio. E se você não fizer isso, perderá não apenas Henrique, mas também tudo o que conquistou. E então, a verdadeira história virá à tona. A voz do advogado soava fria e calculista, eliminando qualquer esperança. Naquele instante, as luzes da sala começaram a piscar novamente por causa de um novo desligamento momentâneo. No caos, uma enfermeira gritou: "Todos precisam sair, o sistema de energia falhou." O desespero disparou no peito de Yara. Ela estava cercada por segredos e mentiras, prestes a perder tudo. E então, tudo escureceu. Um grito atravessou a escuridão, mas Yara estava paralisada. Henrique, ela gritou, a voz ecoando no vazio. Ela se perguntava se no fim das contas todas aquelas promessas de amor eram na verdade uma armadilha mortal. A única coisa que restava era o peso insuportável da verdade que agora começava a se revelar. O silêncio seguia pesado como uma nuvem de tempestade, e Yara se sentia diante do abismo. A escuridão a envolvia, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. O grito ecoou e o pânico tomou conta da sala. Henrique era tudo o que ela conseguia pensar. Seu coração batia descontrolado enquanto a escuridão se fazia mais densa. Ela não sabia o que fazer, mas não podia ficar ali parada. O advogado, com seu olhar de predador, a observava como se estivesse esperando algo. O médico e os enfermeiros discutiam apressadamente, e as sombras dançavam nas paredes enquanto as luzes piscavam. Então, um novo grito cortou o ar. Alguém, ajude-o! Ele está desmaiando. A voz de uma enfermeira soou frenética. Sem pensar, Yara avançou. Henrique, eu estou aqui. Mas os enfermeiros a impediram, bloqueando seu caminho. A tensão era palpável. O ar estava carregado de desespero. Ela viu a maca sendo levada, Henrique desaparecendo na multidão, e o seu coração partiu em 1000 pedaços. Foi então que a porta se abriu novamente e mais pessoas entraram. A luz intensa dos corredores iluminou um rosto familiar. Era Beatriz, com seu sorriso habitual, que parecia agora um osso de mármore. Ela estava com uma expressão que misturava importância e prazer. Então, você finalmente percebeu, disse como se fosse uma velha amiga. Isto não é hora para joguinhos, Beatriz. Yara gritou, sentindo uma onda de raiva e desespero.
Henrique precisa de ajuda e o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para garantir que as coisas sejam feitas do jeito certo, Beatriz respondeu, a voz fria como gelo. O legado da família Valente é muito importante para deixar nas mãos de alguém fraco. Fraco? Yara repetiu, a mágoa queimando em seu peito. Ele não é fraco, ele precisa de você agora. Beatriz sorriu. Você realmente acredita que se importa com ele? Ou é só um interesse pela fortuna? Nesse momento, a tensão virou um caos absoluto. As luzes começaram a piscar de novo e um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor. Yara viu o advogado se virar, o que lhe deu um choque. Ele não parecia ter certeza do que vinha a seguir. A situação fora deste hospital é complicada, ele murmurou, com um olhar calculista. E lá estava ele, Ricardo, seu pai, retornando à cena. Ninguém tinha percebido sua presença antes. O que você está fazendo aqui, pai? Yara se sentiu encolhida. Você não pode estar colocando Henrique em risco. A expressão de Ricardo era de quem tinha um trunfo na manga. Ele olhou para Beatriz, depois para o advogado. Temos uma situação a discutir. E você, Yara, precisa entender que há muito em jogo. A atmosfera esquentou, como se uma tempestade prestes a eclodir. Eu já entendi, pai. Yara gritou, cruzando os braços. Que tipo de jogo você está jogando com a vida de Henrique? Mas então, algo totalmente inesperado aconteceu. O advogado sorriu, e algo em seu olhar fez o sangue de Yara ferver. Você deve saber, Yara, que a sua própria vida está entrelaçada com a condição de Henrique. As palavras pesavam como chumbo. O quê? Yara gaguejou, confusa. O advogado deu um passo à frente, a expressão séria. Você é a única que pode decidir se ele vai se submeter à cirurgia ou não. O que não sabe é que se você decidir pela intervenção, descobrirá a verdade horrível sobre sua própria origem. Yara se sentiu tonta. O que isso quer dizer? Ricardo interveio, mas suas palavras eram um eco distante. Yara, você precisa ouvir. Mas o advogado continuou, desferindo um golpe devastador. Henrique tem uma condição genética que sem tratamento será fatal. Mas você também. Vocês são parentes. E as ações de sua família decidirão o futuro de ambos. Yara ficou paralisada. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem era aterradora. Ela e Henrique, parentes? Seu universo desmoronou em uma fração de segundo. O que mais estavam escondendo? Qual era a verdade por trás daquela família? O caos reinava, e as luzes finalmente se apagaram, deixando tudo em um breu total. O que estava por vir era um jogo de poder e segredos, onde o amor e a desconfiança se tornaram indistinguíveis, e na escuridão, Yara sabia que a luta estava apenas começando. O silêncio continuava opressivo, como se o ar estivesse denso, carregado de segredos revelados e olhares desconfiados. Yara sentia seu coração acelerar ao ouvir as palavras do advogado. O que ele disse parecia impossível, um pesadelo que se desenrolava diante dela. A verdade a abalava até a raiz. Enquanto todos ao redor pareciam esperar que suas palavras fizessem efeito, um tremor percorreu o chão. Era como se o hospital estivesse respondendo à revelação chocante. E então, tudo ao redor dela começou a tremer. As luzes piscavam e um ruído ensurdecedor dançava entre os gritos e o caos. Henrique! Ela gritou, mas sua voz parecia se perder na confusão. O advogado olhou para Yara com um sorriso cruel. Você não imagina o que está em jogo, Yara. Henrique não é só parte da família Valente. Mas antes que ele pudesse terminar, as luzes apagaram completamente, mergulhando tudo em um breu absoluto. Yara sentiu que suas pernas falhavam, e a escuridão tomou conta de seus sentidos. Mas nesse momento de pânico, um clarão surgiu. A porta da sala de emergência se escancarou, e o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro choque.
Um grupo de homens encapuzados, armados e vestidos de preto, invadiu a sala. "Todos ao chão!" Um deles gritou. O pânico se espalhou como fogo em palha seca, e Yara ficou paralisada, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Aquilo parecia um filme de ação, mas era real. A adrenalina tomou conta, seu corpo reagindo instintivamente. O advogado, que até então parecia ter controle da situação, agora estava em pé, os olhos arregalados. "O que vocês querem?" ele questionou, mas a resposta foi um silêncio cortante. Yara olhou para Ricardo e Beatriz, mas não sabia se podia confiar neles. Sua mente fervilhava. Seria um sequestro? Por que estavam ali? O grupo de homens começou a marchar, ameaçando cada um dos que estavam na sala. "Levante a mão!" gritaram novamente, e a cena se tornava cada vez mais caótica. O médico e as enfermeiras tentaram se proteger atrás de uma mesa. Uma das enfermeiras estava chorando, a outra gritava por socorro. O terror navegava no ar. E enquanto tudo isso acontecia, um dos capangas fixou o olhar em Yara, um conhecido que a fez sentir um frio na espinha. "Você!" ele disse, avançando na direção dela, e seu coração disparou. Era Lucas, um amigo de infância, agora transformado em um criminoso. "Você não deveria estar aqui. O choque foi um golpe. Lucas, o que aconteceu com você?" A incredulidade a dominou. "Por que você está fazendo isso?" "Silêncio, você não entende o que está em jogo." Ele gritou de volta e o desespero nos olhos dele a fez hesitar. Seria possível que ele estivesse sendo manipulado também? Yara olhou para Henrique, agora em um estado de urgência. O tempo estava correndo e a situação ficou ainda mais crítica. Nas paredes, os monitores apitaram e a pressão aumentava. O advogado tentava ordenar as coisas, mas sua autoridade se dissipava em fumaça. Nesse caos, uma única frase se destacou: "A verdade sobre vocês dois precisa vir à tona, e essa cirurgia é apenas o começo." O advogado berrou, revelando a insanidade do plano deles. Yara estava prestes a perguntar mais, quando de repente uma explosão atendeu ao ambiente. As paredes tremiam e a fumaça começou a preencher a sala. O que estava acontecendo? Um incêndio? Não havia como saber. Desorientada, Yara se virou e viu Lucas, agora lutando, em um confronto intenso com outro dos capangas. O barulho das pancadas ecoava. A adrenalina disparou em seu corpo, e em um momento de clareza, ela percebeu. A verdade que o advogado mencionou não era só sobre Henrique. Era sobre ela também. E todo esse caos era apenas uma pista do que viria a seguir. Enquanto Yara lutava contra a correria em sua mente, uma nova verdade estava emergindo. E no meio daquela confusão, ela sabia que as vidas de todos ali estavam interligadas de uma maneira que ela nunca havia imaginado. A reviravolta a deixou desesperada. Quem realmente era ela no meio de tudo aquilo? E, de repente, o que parecia ser um jogo de poder agora se transformava em um campo de batalha. A luta por Henrique, pelo amor e pela verdade, estava apenas começando. O silêncio seguia pesado como uma nuvem de tempestade, e Yara se sentia diante do abismo. A escuridão a envolvia, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Henrique! Era tudo o que ela conseguia pensar. Seu coração batia descontrolado enquanto a escuridão se fazia mais densa. A confusão aumentava. Ela sentiu as mãos frias de Lucas, o amigo de infância, se fechando ao seu redor. "Você não deveria estar aqui!" ele gritou. Yara percebeu a tensão em seu tom. "Lucas, o que você está fazendo? Isso não é você!" Yara estava desesperada, olhando em seus olhos, tentando encontrar um vestígio do menino que conhecera. Mas o que se desenrolava diante dela era um pesadelo. Um dos capangas começou a gritar ordens. Yara sentiu um frio na espinha. "Peguem o médico!
Precisamos dele agora! O caos reinava, e o advogado parecia cada vez mais perdido, como se estivesse em um sonho ruim. O médico, ao ver sua vida em jogo, agarrou a mesa e empurrou da melhor forma que pôde. Por favor, ajudem, ele precisa de cuidados. Mas os capangas não estavam ouvindo. A segurança da sala havia se esfacelado, levando qualquer esperança por água abaixo. Então, a porta se escancarou novamente, e uma onda de luz invadiu o ambiente. 4 homens, uniformizados famosos na cidade, entraram. Eram policiais, mas algo no olhar deles fez Yara hesitar. Muita gente sabia que, em meio a escândalos, as lealdades podiam ser compradas. "Jinhos, mãos ao alto!" gritou um dos policiais. O som das sirenes cortou o ar frio como um aviso de que a tempestade estava por vir. Yara sentiu seu coração acelerar. O advogado foi pressionado para trás, atordoado, mas então tudo mudou em um instante. Um dos capangas levantou uma arma. Um grito de desespero ecoou e um tiro disparou. O mundo parou. O tempo parecia congelar, enquanto cada olhar se fixava no eco distante da verdadeira vulnerabilidade. E então, o mais chocante aconteceu. Não foi a batida, mas um grito. "Não, não!" veio da boca do advogado. Era sua esposa, que apareceu ao lado dele, segurando um capuz. O impacto da cena fulminou qualquer lógica. Ele olhou para Yara, com lágrimas nos olhos. "Eu nunca quis que você estivesse envolvida nisso." As palavras escapavam dele, como um sussurro desesperado. Yara estava atordoada. "O que você quer dizer?" Sua voz tremia. "Você está por trás disso?" O advogado, entre a confusão e o desespero, revelou. "Você e Henrique são os herdeiros de um legado que vai muito além do que pensa. E agora, tudo está em perigo por causa de uma mentira que construí. A verdade vai explodir, mas você precisa escolher. O amor ou a lealdade à família?" A sala ficou em silêncio, como se todos aguardassem algum tipo de resposta. O olhar de Henrique, que antes estava distante, agora mostrava uma nova chama de compreensão. O que ele não sabia? O que ela não sabia? O jogo acabou de ficar mais intenso. A verdade estava prestes a surgir como uma tempestade. "Eu sou a única que pode salvar você, e se essa cirurgia não acontecer, perderemos a chance de descobrir tudo." Yara sentiu os pés tremerem sob ela. As conexões que tinha com Henrique, a relação com sua própria família, tudo parecia em risco. E ali, no meio da crise, o chão sob seus pés começou a se abrir como uma fenda eterna. O que no início parecia apenas um acidente, agora revelava um mosaico de traições e segredos que ninguém imaginava. E a pergunta pairou no ar como um eco. "O que você vai escolher, Yara? O amor ou a verdade?" O que ela diria? O silêncio seguia pesado, como se o ar estivesse prestes a explodir. O olhar de Yara fixou-se no advogado, esperando uma resposta, um sinal. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, a porta da sala se escancarou com força, e um grupo de homens encapuzados entrou, armados. A tensão na sala virou um verdadeiro terror. "Todo mundo ao chão!" gritou um deles, e a claustrofobia tomou conta. Yara sentiu a pressão em seu peito aumentar, o coração batendo descompassado. "Henrique!" ela gritou, mas a voz de seu amor se perdia na gritaria. Um dos capangas mirou Yara diretamente, um brilho de reconhecimento em seus olhos. "Você, por que está aqui?" Ele se aproximou e ela ficou paralisada. Como ele a conhecia? "Lucas!" Foi tudo que conseguiu murmurar, seu sangue correndo frio. O amigo de infância, que agora parecia tão distante e ameaçador. "Yara, você precisa sair", ele disse, agora desesperado. "Eles estão atrás de você também." A sala começou a se dividir em um caos absoluto. O advogado olhava para Lucas com um misto de medo e raiva. "Deixa fora disso, Lucas. Ela não."
Mas nesse exato momento, um estrondo ecoou e toda a estrutura do hospital tremeu. Yara viu as luzes piscando e, sem que ninguém percebesse, o teto começou a ceder. "Corram!" gritou um dos enfermeiros. O caos se tornou ainda mais intenso e Yara sentiu o chão tremer sob seus pés. Quando a poeira começou a encobrir tudo, ela olhou para Henrique, que estava sendo levado por outro grupo de enfermeiros. "Henrique!" gritou mais uma vez, tentando alcançar sua mão. Mas em meio ao tumulto, Lucas a puxou. "Venha, temos que sair agora." Yara hesitou, mas o olhar de Lucas tinha um apelo genuíno. "A verdade que você não sabe poderia te custar a vida. Não há tempo. Você precisa saber o que está acontecendo." Enquanto eles corriam pelo corredor, Yara sentia a adrenalina percorrer suas veias. "O que você está falando?" ela questionou, tentando manter a mente clara enquanto o caos se desenrolava ao redor. "Henrique não é só seu namorado. Ele é seu irmão." As palavras cortaram o ar. Yara ficou paralisada. O que Lucas acabara de dizer não podia ser verdade. "O quê? Como assim?" O choque foi imenso. As lembranças de infância que compartilhara com ele, todas as promessas de amor que pareciam tão puras, agora eram um emaranhado de mentiras. O prédio continuava a tremer e eles podiam ouvir gritos ecoando pelos corredores. "A verdade está escondida nas sombras, Yara." Lucas insistiu, puxando-a cada vez mais rápido. "Seu pai, sua família, eles têm mais a ver com tudo isso do que você imagina." As peças começaram a se encaixar de uma maneira horrível. Yara se lembrou de todos os olhares que tinha trocado com Henrique, de todas as promessas que agora pareciam falsas. O que estava acontecendo com eles? Justo quando pensou que todas as respostas estavam saindo do seu alcance, uma explosão de luz envolveu o corredor. Yara viu fogo avançando rapidamente. "Vamos!" Lucas gritou, mas Yara estava em choque. "Henrique!" ela murmurou, a mente girando com as revelações. Mas a verdade era implacável. Yara e Lucas estavam em uma corrida contra o tempo, enquanto o fogo começava a tomar conta. Eles precisavam escapar, e ao mesmo tempo, ela precisava entender. Era uma corrida em dupla, escapar do caos, enquanto tentava decifrar os segredos que ameaçavam devorá-la. E com essa nova revelação de que Henrique era seu irmão, o amor que sentia por ele se transformava em algo grotesco. Não há tempo para dúvidas agora. Ou você fica e arrisca tudo, ou nós saímos e você volta para o seu mundo. Lucas gritou, puxando-a. Yara cerrou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Saírem juntos agora poderia significar o fim de tudo. Mas sem Henrique, o que faria com toda essa verdade? E antes de conseguir escolher, ela ouviu um estalo. O teto começou a desabar. A última visão que teve de Henrique foi dele sendo envolvido pela fumaça. "Henrique!" O grito estourou dentro dela, mas já não havia mais tempo. Yara estava perdida em meio ao caos. O fogo se alastrava, a fumaça preenchia o ar, e as vozes eram um emaranhado de gritos e sussurros. Ela olhou para Lucas, seu antigo amigo, que agora parecia tão distante. "O que você quer dizer com isso? Henrique é meu amor." Sua voz soava num tom quase suplicante. "Ele é seu irmão?" Lucas repetiu, a urgência nas palavras ecoando em sua cabeça. Yara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O peso da revelação começou a esmagá-la, e ela quase caiu. As lembranças de seus momentos juntos, cada olhar, cada toque, tudo começou a girar, se desfazendo em um emaranhado de confusão e dor. "Não pode ser verdade," Yara murmurou, lágrimas começando a escorrerem por seu rosto. O pânico a envolveu como uma onda, e enquanto outros fugiam, ela estava paralisada, presa em suas memórias. "Precisamos sair!" Lucas puxou-a, e Yara finalmente recuperou um pouco de clareza. O amor dela estava em perigo, e a única maneira de descobrir a verdade era enfrentar isso. "Henrique precisa de mim!" gritou.
lutando contra o braço de Lucas que tentava arrastá-la. Ele está em perigo! Você não entende que estão todos atrás de vocês? Gritou Lucas, a preocupação em seus olhos fazendo Yara hesitar por um segundo. Mas então, ela viu o rosto de Henrique se desfazendo na fumaça. O desejo de salvá-lo superou tudo. Com um impulso de determinação, Yara libertou-se do aperto de Lucas. Vamos! E eles correram juntos, o calor e a fumaça cercando-os. Cada passo era uma batalha, mas ela precisava encontrar Henrique. Quando chegaram à sala de emergência, a cena era devastadora. O que antes era caos, agora era um campo de batalha. O advogado estava cercado pelos capangas, seu rosto uma máscara de desespero, enquanto o médico tentava manter a calma. Yara, o chamado de Henrique, cortou o ar, e ela girou a cabeça. Ele estava preso em uma maca, pálido e cercado de aparelhos. A cena a desarmou completamente. Eu confio em você. Ajude-me. Isto não é um jogo, rosnou o advogado. Mas nem Yara nem Henrique prestaram atenção. Yara correu até ele, sua mão se fechando sobre a dele. Henrique, eu estou aqui. Eu vou te tirar daqui, eu prometo, disse ela, determinando a ir até o fim. Cuidado! Lucas gritou, quando um dos capangas se virou, arma em punho. Mas a adrenalina tomou conta do corpo de Yara. Não! Ela gritou, empurrando-se para frente, seu coração disparando. E então tudo aconteceu como numa fração de segundo. O tiro ecoou, ressoando pela sala, mas não foi ela que o ouviu, e sim um grito de dor cortante. O advogado caiu ao chão, revelando que havia se colocado na frente de Henrique, protegendo-o a qualquer custo. A cena se desenrolou como um pesadelo, e o pânico tomou conta. Corram! A polícia está a caminho! Gritou Lucas, puxando Yara para fora. Mas naquele momento, uma luz de esperança surgiu. O som das sirenes ecoou mais forte. Vem! Yara puxou Henrique e com a ajuda de Lucas e do médico, conseguiram levá-lo rapidamente para fora, onde a equipe de emergência aguardava. O ar fresco a envolveu, e ela finalmente respirou profundamente. A verdade ecoava em sua mente. Mas o que importava agora era a vida de Henrique. Eu estou aqui, Henrique. Nunca vou deixar você. As mãos dela estavam firmes nas dele, enquanto os paramédicos tentavam estabilizá-lo. As luzes dos carros se refletiam nos rostos com expressão de alívio. Mas a batalha estava longe de acabar. Os segredos ainda precisavam ser desvelados. No entanto, Yara sentia uma nova força crescendo dentro dela. O amor e a verdade se entrelaçavam na tempestade que ainda estava por vir. E enquanto Henrique era levado, ela já sabia que tinha que enfrentar a maior verdade de todas. Você precisa saber, Henrique. Nós precisamos descobrir isso juntos. E ela se virou para Lucas, pedindo ajuda. Eles iriam enfrentar tudo, juntos. Mas a vida a tinha ensinado que nem tudo seria fácil. Uma onda de incerteza a envolveu. O que mais a família Valente tinha escondido? E o que sucederia quando todos aqueles segredos viessem à tona? Agora, sua luta por respostas apenas começava. Antes de terminarmos, preciso que você faça algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder mais histórias emocionantes como essa. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a fazer esse conteúdo crescer. Não esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ler tudo o que vocês pensam. E compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.